Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Queria pedir que vocês chegassem um pouquinho mais para frente. Está tudo tão distante. Queria meditar um pouco com vocês hoje, trazendo duas ilustrações bíblicas, sobretudo para esse grupo de mulheres que são guerreiras do Senhor, mulheres que têm estado sempre em momentos de luta, com histórias de superação. E aí eu queria convidá-las a abrir a Bíblia em dois textos. Um texto está em Eclesiastes. Eclesiastes fica logo depois de Provérbios, capítulo 1, e nós vamos ler apenas a parte A do versículo 7. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 7. Vamos ler só a primeira parte. Eu quero tirar daqui um princípio que deve balizar a nossa vida. Capítulo 1, versículo 7 diz o seguinte: todos os rios correm para o mar. Parou aí. Aí a gente vai para Isaías, capítulo 40, versículo 31, que diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, vem falar ao nosso coração, vem ministrar ao nosso espírito. Tu conheces as demandas e necessidades de cada uma dessas mulheres de Deus, de cada uma dessas pessoas que ouvem essa palavra. Que o Teu nome nessa tarde, Senhor, seja glorificado através desses textos. O Senhor fale de um modo vivo e pessoal a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Tenho pensado muito nos últimos tempos nas lutas que todos temos passado. Numa medida ou noutra, num cenário ou noutro, há sempre uma luta em pauta, há sempre uma dificuldade a ser vencida, um obstáculo a ser superado. E o servo de Deus, mais do que qualquer outra pessoa, enfrenta esse tipo de coisa. E aqui a gente descobre duas ilustrações bíblicas que falam daquilo que nós precisamos experimentar como mulheres e homens e mulheres de Deus para superar nossas dificuldades. São as águas e as águias. Elas ensinam tanto e nós não podemos perdê-las de vista em nenhum momento. A minha oração hoje é de encorajamento a cada uma de vocês a enfrentar as dificuldades com a determinação dos rios e a destreza das águias. Nem o rio desiste diante dos obstáculos, nem as águias desistem diante das grandes tempestades. E o Senhor, por um ato da sua misericórdia, da sua graça, Ele nos compara a águias do Senhor. Observar a natureza é sempre um exercício excelente, porque a natureza é um recurso didático inextinguível de Deus. Se nós pararmos, outro dia eu estava ali no terraço da casa, olhando os pardais, tomando banho na calha da igreja. Despreocupados, não queria nem saber se tinha boleto para pagar, se não tinha. Eles estavam tranquilos. E o Senhor diz: olha, manda a gente olhar para os pardais, manda a gente olhar para os lírios do campo, que não fiam nem tecem, e se vestem melhor do que Salomão em toda a sua riqueza, né? Então, a observação para nós é um grande mestre da parte de Deus. A gente precisa estar atento, atentas a tudo que a natureza nos mostra, porque há sempre uma lição preciosa
O data show de Deus, que é a natureza, está sempre a postos para nos ensinar lições preciosas. O que tem faltado talvez seja a atenção da nossa parte para colher as lições preciosas que o Senhor nos ensina. Eu estava olhando para os animais. Eu gosto muito de ver vídeos de animais. E o pastor Malta, ele se alegra muito com esses vídeos. Eu fico catando esses vídeos para mostrar para ele, para ver dar boas risadas. E aí a gente vê os cachorros, por exemplo, a fidelidade dos cachorros, né? A esperteza dos gatos. E são tantos animais que a gente olha. Hoje eu estava vendo uma pequena calopsita no ombro de uma menininha, fazendo 1000 peripécias. Quanta coisa a nos ensinar. A gente tem visto animais de raças diferentes adotando filhotes de outras raças completamente diferentes. Eu vi outro dia uma vaca que adotou cachorrinhos. E os cachorrinhos mamando na vaca. Não é? Então a gente vê cachorros adotando gatos. Então são lições que os seres humanos precisam aprender. A gente vê os irracionais dando banho nos racionais. E aí a gente para olhar para o autor de Eclesiastes, que diz que os rios vão para o mar. E eu nem quero entrar no mérito da segunda parte do versículo, mas no princípio que esse início de versículo nos traz: os rios vão para o mar, ponto. Eles têm um destino, eles têm um foco. E aí o percurso que cada rio percorre até chegar ao seu destino é impressionante. São muitas voltas, muitos altos e baixos, quantos obstáculos a serem transpostos, superados. As águas caem das nascentes ou das chuvas, descem, formando os rios. E quanta lição a ser aprendida aqui. Os rios são obstinados, mas obstinados no bom sentido. Eles têm uma teimosia bendita, e nós desistimos com muita facilidade. Antes, os rios seguem determinados, contornam os obstáculos e seguem em frente até o seu destino, o mar. Quanto a natureza tem a nos ensinar, é preciso que atentemos. E o que dizer das águias? Escuta só essa. Aprendamos com ela. Ela tem uma visão de 180 graus, enquanto a maioria de nós não enxerga um palmo adiante do nariz. Olha que coisa interessante. Ela voa acima das tempestades. Quando o bicho está pegando, como se diz, o céu enegreceu, as nuvens estão pesadas, elas sobem, voam por cima das tempestades. E aí, enquanto nós nos assombramos com qualquer vento mais forte, todas nós, eu estou incluída nisso. Eu não estou me colocando aqui numa posição de eu sou a tal. Não, eu sou a primeira comigo. Tá certo? Então nós todas estamos sendo trabalhadas por Deus. Nós todas estamos em obras. O Senhor não terminou a obra em nenhuma de nós. Ela faz seu ninho no alto dos penhascos, enquanto nós nos escondemos em cavernas com medo de tudo e de todos. Com raras exceções, é claro. Ela está sempre renovando sua plumagem, sua força, enquanto nós esmorecemos com facilidade. Parece que já nascemos cansadas. E eu não quero falar aqui de naturalidade. Eu quero chamá-las a sobrenaturalidade. De buscarmos essa força em Deus, de buscarmos essas ilustrações que o Senhor traz para nós, mas buscarmos essa força, esse poder, essa autoridade sobrenaturalmente. E aí a gente para e começa a pensar. O texto de Isaías fala de um tipo de pessoa que pode ser comparada à águia. Qual? Os que esperam no Senhor.
E mais uma vez eu não quero falar de religião ou religiosidade. Quero falar de um relacionamento íntimo, estreito, pessoal com Deus vivo, na pessoa de Jesus Cristo. Ou nós experimentamos isso, ou a gente não aguenta os embates da vida. E aí, a gente precisa ter essa visão em nome de Jesus. E quando colocamos no Senhor a nossa confiança e esperança, experimentaremos algo sobrenatural, sobretudo no meio das grandes lutas pelas quais todas nós estamos passando. Os que esperam no Senhor aprendem a determinação perseverante dos rios e seguem seu curso, mesmo a despeito de todos os obstáculos que certamente encontrarão. E olhem que não são poucos os obstáculos que nós enfrentamos. Vai terminar o culto com o toxicólogo. A irmã. Esses enxergam Deus através do véu denso das dificuldades e certamente chegarão ao seu destino mais que vitoriosos. Que nós possamos avançar na força que o Senhor supre. Nós servimos a um Deus vivo. Nós não podemos recuar diante das lutas. Há momentos de choro, há momentos de choro e ranger de dentes, como eu disse ontem de noite. Há momentos em que a gente vai e se acombola lá no canto de parede, bota a mão na cabeça e clama o sangue de Jesus. Mas Ele é conosco, Ele vai e nos levanta. Eu acho que é esses momentos que faz com que a gente troque as plumagens, que a gente saia, renasça como a fênix. E aí, o que os textos ensinam hoje aos que esperam no Senhor? Primeira coisa, sigamos um curso de maneira determinada, contornemos os obstáculos como os rios, aprendamos a ouvir. A gente tem uma compulsão por falar muito grande, e esse falar muitas vezes atropela muitas coisas. E nós precisamos aprender a observar e a ouvir. 2 ouvidos, 2 olhos, uma boca. Quando você não puder falar com aquela pessoa diretamente ligada à encrenca em que você está, recue estrategicamente e fale com Deus sobre o assunto. Tem coisa que não adianta você perder seu tempo, você vai usar de uma verborragia inútil. Você recua e fala com o Senhor. Você quer bater um papo, você quer conversar longamente sobre o assunto, faça isso com Deus. Você quer pegar uma briga de foice, faça com o adversário. Manda ele correr, manda ele se embora, em nome de Jesus, porque a autoridade está sobre a sua vida. Quem segue no caminho. Nós temos um caminho santo que é Jesus. Ele é tanto o caminho quanto o destino eterno. Andar por este caminho estreito não é fácil, carregando muitas bagagens. Demanda empenho, luta, graça e garra. São muitos os obstáculos, sempre ladeira acima. À medida que caminhamos, devemos deixar os pesos e o pecado que tenazmente nos assedia, como diz o autor de Hebreus, e seguir. O nosso companheiro de viagem é nada menos do que o Espírito Santo de Deus, o orientador, o consolador por excelência. É Ele que nos sustenta o tempo inteiro. E Ele fala conosco numa voz mansa e suave, quase num sussurro. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês. Precisamos fechar a boca, calar as outras vozes, para ouvir a voz íntima, interna do Espírito Santo conosco, antes que Ele use os megafones, que são as aflições. Você não ouve desse jeito não, você vai ouvir agora. No instante a gente ouve. Do contrário, o sofrimento é maior. Então, segunda coisa, renovemos as nossas forças. E como fazemos isso? O salmista responde: Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Salmo 18, 32. Um salmo de vitória. Percorramos a trilha dos salmos. Ali há sempre histórias vitoriosas para nós. É a grande sala de aula de Deus, de orações.
É a sala de terapia de Deus também. Ali nós encontramos os salmistas, não de forma desrespeitosa, mas se rasgando diante de Deus. E nós precisamos aprender a nos rasgar diante de Deus. Senhor, olha esse marido difícil, olha esse filho que eu não tenho. Enquanto ele estava no meu ventre, eu podia cuidar, agora eu não posso mais. Senhor, olha esses opositores que têm se levantado com fúria contra mim. Ser o meu advogado nessa questão. E você não vai sair dessa oração sem resposta. Presta atenção. E aí, seguindo isso, o apóstolo Paulo diz, falando aos Efésios: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ninguém é forte em si mesmo. Nós não somos nada sem o Senhor. Os salmistas dizem ainda, de modo experiencial: quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Ó soberano Senhor, meu Salvador poderoso, tu me proteges a cabeça no dia da batalha. Salmo 24:8. Achou pouco? Salmo 147. Somos fortalecidos no Rei da Glória, aquele que peleja por nós. Presta atenção a isso em nome de Jesus. Que esse não seja mais um culto de quinta-feira para a gente cumprir a pauta da igreja, para a gente cumprir a agenda da igreja, mas que seja um divisor de águas nas nossas vidas. Estamos todas enfrentando momentos extremos de dificuldade, momentos que sozinhas nós não conseguimos, mas com o Senhor conosco, poderoso na batalha. Ele é o forte dos fortes. Agora deixa eu dizer outra coisa a vocês, deixa eu contar outro segredo a vocês. Quando um advogado, todas conhecem advogados, e você numa grande demanda, num grande pleito, uma grande luta judicial, você precisa de um advogado, não apenas um advogado amigo, mas um advogado que lhe represente judicialmente. Você sabe que espiritualmente é do mesmo jeito. Mas Jesus é meu amigo, mas Ele é seu advogado. Você já constituiu Jesus Cristo como seu advogado pessoal. Você já confessou Jesus como seu Salvador e seu advogado pessoal. Então pensa nisso em nome de Jesus. É simples, essa procuração é simples de se passar. Você precisa crer com o coração e confessar com a boca que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador, o seu advogado junto do Pai. E isso não tem nada a ver com religião, tem a ver com relacionamento íntimo com Cristo. Então, na hora da oração que vocês se reunirem para orar, se vocês quiserem fazer essa oração, quem não fez essa oração ainda e quer fazer essa oração, faça hoje, para que o Senhor assuma como advogado pessoal as suas encrencas, as suas demandas. Terceira coisa, voemos bem alto como as águias. A recomendação aqui nos remete a manter o nosso pensamento nas coisas do alto, como ordena o apóstolo Paulo falando aos Colossenses. A mente e os olhos do cristão não podem se deter nas coisas terrenas. Estamos no mundo, mas não somos mais dele. Isto não significa que as nossas responsabilidades aqui devem ser negligenciadas. Muito pelo contrário. Na hora que você dá assistência à sua família, na hora que você está presente nas agonias da sua casa, você está servindo a Deus, né? E aí a gente segue. E quando essas responsabilidades elas são cumpridas, elas servem de testemunho pessoal da nossa condição em Cristo. Em quarto lugar, corramos e não fiquemos exaustos. Mais uma vez, uma chamada ao sobrenatural. O autor de Hebreus nos convoca a correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Quando temos a Cristo como alvo da nossa carreira, não ficamos cansados. A gente pode até sentir um cansaço físico, mas não sente o pior dos cansaços, que é o cansaço emocional e o espiritual. Em quinto e último lugar, andemos e não nos cansemos. Andar pressupõe movimento. O cristão não pode parar. Ele é ordenado a seguir seu guia e mestre, Jesus.
tendemos a nos desviar com muita facilidade. Por isso, o profeta Isaías diz: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. E Paulo arremata as palavras do profeta dizendo: ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Que nós possamos olhar para o Senhor nessa perspectiva de alvo, de vitória, de presença, de advogado, de Senhor dos senhores e Rei dos reis. Queria terminar dizendo a vocês: reflitamos nesta palavra e deixemos que o Santo Espírito ministre ao nosso coração. Não resistamos ao seu ensino. A Santa Palavra é vida e saúde para nós. Que o Senhor aplique essa porção da palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos